maravilhosos, perfeitos estudantes para mais uma aula do nosso aprofundamento. Agora, efetivamente, a nossa última aula. Não estou preparada, é aquilo. Estou feliz porque é sempre bom a gente saber que a gente está concluindo um trabalho e principalmente que vocês estão aí indo para um novo ciclo e isso é amorzinho. Mas é muito triste ter que dizer tchau. Essa é a parte mais triste. Mas ao mesmo tempo, é a parte mais feliz é quando eu olho depois no Instagram dos meus alunos e vejo quão maravilhosos eles são. Então hoje vamos para a nossa última aula e essa última aula, a ideia dela é justamente te apoiar, né, em tudo que a gente falou. Na última aula a gente fez o checklist do que a gente tinha aprendido e a gente também fez ali uma proposta de autoavaliação para vocês. E aí, qual é o ponto? A nossa última aula, então, deveria ter sido o inverso. Eu até pensei em fazer o inverso. Mas eu troquei e essa aula a gente vai ver todo o conteúdo que a gente viu, bem resumido, tudo de novo, justamente para que você relembre aí as coisas que a gente viu e veja se tem alguma coisa que ficou faltando ou não e também te ajudar aí na sua construção do seu observatório da veracidade. E antes da gente começar... essa aula, a gente está gravando, né, 2 seguidas, né, não é segredo para ninguém que essa aula é gravada. Então, como sempre, eu ainda assim tenho que travar na beleza com o Sidney, porque ele é tudo na minha vida. Gente, eu amo esse homem, aprendi assim, ó. Eu amo vocês e esse homem, é tudo. Então, bora lá, travando na beleza aqui, ó. Lindos, maravilhosos. E agora a gente pode continuar nossa aula, fechou. Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar aí, nossa última aula do aprofundamento, que vai aparecer para vocês. O nosso último mapa de shopping, que é o nosso aprofundamento, é o hashtag Quem Divide Multiplica. A nossa unidade curricular é a de olho na informação. E estamos no nosso componente, que é o conhecimento humano, é a sua aplicabilidade. Essa é a atividade 5 e a nossa proposta é juntar tudo e vamos ver se dá certo. Então, essa parte vocês já viram na última aula. E a gente vai, então, partir do século XX. Eu acho que, só para contextualizar, eu sei que a gente começou falando sobre ciência, técnica, tecnologia, senso comum e tal, mas, querendo ou não, a gente falou disso sobre todo o semestre. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa parte a gente vai inserindo e a gente vai pegar os outros temas para ir inserindo esses contextos, fechou? Então, bora lá. Começando com o nosso século XX, que esse foi o texto aí que norteou a gente, mano, texto muito bom, vamos revê-lo. Então, na passagem aí para o século XX, o mundo já era tal como a gente conhece, então já era muito mais próximo da gente do que se você for pensar, sei lá, 1200. Então, no século XX, a gente já tinha configurações sociais mais próximas da gente, principalmente porque a gente já estava aí no processo de segunda para terceira revolução industrial. Então, a gente já tinha indústria, a gente já tinha máquinas a vapor, eletricidade, então, muito mais próximo do que a gente é hoje, tá? E a gente estava a gente não estava nada que a gente não estava vivo, mas vamos fingir que estava, né? Nessa época a gente tinha um otimismo aí, né? Por causa que justamente a Europa estava se expandindo, a confiança nesse progresso, seja ele qual for, mas nessa ideia de progresso bem abstrata, estava assim no topo mais alto. Então, mano, a gente está assim no hype, na crista da onda, a gente está assim, ó, estourado. Só que, de repente, a gente acaba mergulhando num vácuo. Que é o quê? A gente acaba entrando num momento histórico, imagina assim, tá todo mundo feliz, todo mundo falando, mano, a gente tá no top, entendeu? Foguete não dá ré. E aí, no meio do foguete não dá ré, o foguete explode. Mas explode pro quê? Pro quê? Eu adoro, né? Meu português é incrível. Por quê? Por causa que a gente entra aí, como ele mesmo fala, num espasmo caótico e destrutivo de horror que acabou engolindo parte do século XX, que eu diria grande parte do século XX, que foram as guerras. Ele começa, obviamente, falando sobre a Grande Guerra, porque enquanto é uma só, é a Grande Guerra. E esse foi um cenário que nunca ninguém imaginou. Porque, óbvio, guerras sempre aconteceram, acontecem até hoje. Estamos aí com o conflito da Ucrânia, que a galera tá meio que esquecida, mas que tá acontecendo ali. A gente tem várias guerras acontecendo no Oriente Médio, na África, em vários lugares, só que são, obviamente, guerras pontuais. Não é tirando a gravidade e o problema delas, mas é pontuais no sentido de que elas estão dentro de um território específico, com grupos específicos. Quando você fala de uma guerra mundial,
Você está falando de um planeta inteiro contra um planeta inteiro. É óbvio que alguns lugares foram mais atingidos do que outros, as guerras foram bastante eurocêntricas, então elas aconteceram ali na Europa, mesmo com a invasão de outros países. É só você ver, mano, os Estados Unidos participou da Segunda Guerra, ele saiu inteiraço. Teve as destruições lá? Teve, a gente não pode esquecer Pearl Harbor e várias outras coisas. Mas, por ele estar longe, ele foi muito menos afetado do que outros países que foram, tipo, destruídos, né? Então, lembrando, aqui não é questão de dizer quem doeu mais, o que doeu mais, o que doeu menos. Não, tudo doeu. A questão é a proporção em escala mundial em que isso foi, né? Doer, dói indiferente. Entendeu? Se é uma guerra pequena, ela machuca, ela mata, as pessoas sofrem. E isso é tão grande quanto uma guerra mundial. A questão é proporção. É só isso, tá? Não diminuam o peso de conflitos menores. Nunca. Nunca diminuam o peso, a dor, o sofrimento de conflitos e coisas que são menores, tá? Porque eles doem e eles destroem o tanto quanto. A diferença é a proporção, tá? E aí, a gente entrou nisso. Só que esses avanços, esse progresso que estava ali no hype, ele vai continuar. Só que agora o objetivo é outro. Eu lembrei de Tropa de Elite, né? Agora o inimigo é outro. O inimigo é quem? A guerra. Então agora, o nosso pensamento não é mais a indústria, porque eu quero melhorar o acesso a produtos, porque eu quero vender mais. Agora, o meu progresso na indústria é que eu preciso construir mais arma. Meu progresso é porque eu preciso construir armamentos, carros, carro não, né? Mas tipo tanque, avião, navio, submarino, porque eu preciso ganhar essa guerra. Então, a gente continua indo no avanço tecnológico, ele muda de objetivo. O inimigo agora é outro, não é vender. Agora a gente precisa combater. E aí, esse é um ponto, porque em todas as guerras, a gente... Claro, os avanços foram deixando elas cada vez mais sangrentas. Mas quando a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda nem se fala, a gente está falando sobre uma época onde nunca morreu tanta gente, tão rápido e de uma maneira tão destrutiva. É diferente você pensar... E, mano, eu sei que eu faço na brincadeira para ficar mais leve, mas assim, para. Guerra Civil Americana, tá o cara lá com a... Esqueci o nome da arma. Carminha dele lá. Que é uma arma que ela tem uma bolinha de chumbo, tá? Você tem que botar pólvora. E ela tem uma faquinha na frente. Uma espadinha na frente. Por quê? Porque ainda que você atirasse, você tinha que atirar de muito perto pra ela machucar de verdade. Pra matar, vamos ser honestos. Então, eles precisavam daquela faquinha. Eu acho que o nome daquilo é baioneta. E aí, a faca era, tipo, eu dou um tiro, você cai e eu mato você com a faquinha. Porque é o que tem pra hoje. Eu adoro o Libras, maravilhoso. Eu tô atuando no lado errado. Como é matar com a faquinha, Sidney? Isso! Exatamente o que o Sidney fez, matando com a faquinha. E aí, qual que é a ideia? Quando a gente vai pra essa época, a gente já tá falando sobre metralhadoras. Não é uma arma que você tem que sair correndo e bater com a faquinha. Você aperta uma vez o gatilho e matou já um monte de gente. Quando você fala sobre armas de destruição em massa, sobre bombas que realmente tinham destruição em massa, vamos para a Segunda Guerra, bomba nuclear. Eles dizimaram 2 cidades inteiras, entendeu? Não é uma coisa que tipo, estamos dando tiro, sei lá, Coração Valente, William Wallace com a espadinha em cima do cavalo, liberdade. Mano, não é isso. É gente morrendo e ninguém sabe como. É tiro vindo de todos os lados, é arma química, arma biológica, tudo que pode matar. Então, a gente entra nesse universo onde a gente estava numa crescida tecnológica que já carregava os seus próprios problemas, porque se a gente for olhar para a própria Revolução Industrial, quando a gente começa a ver precarização do trabalho, falta de segurança no trabalho, tipo, crianças trabalhando, gente trabalhando 12, 13, 15 horas numa fábrica, em condição insalubre. Cara, quando você olha tudo isso, a gente já tinha problemas com o avanço tecnológico. A gente tem até hoje. Cara, Photoshop pra gente é um problema muito real. Tipo, fake news, a galera usando filtro no Instagram é um problema social, né? E mata também. Esse que é o pior de tudo.
A gente, às vezes, diminui o peso dessas coisas, mas mata também. Então, a gente já tinha os nossos problemas desses avanços, que muitos deles a gente não solucionou até hoje. Mas aí a gente acrescenta o elemento da guerra. E talvez aí seja o ponto da gente começar a pensar o avanço científico, o avanço tecnológico, o progresso, ele deve acontecer, custe o que e a quem custar? Será que o progresso ele é algo tão abstrato e maravilhoso que não importa o valor que ele custe, e esse valor a gente pode traduzir em vidas? Será que a vida de tantas pessoas vale menos do que o progresso? E é aí que a gente começa a ter mais debates éticos. Quando a gente fala em direitos humanos, direito das crianças, direito do trabalhador, todos esses direitos que pra gente hoje é tipo segunda-feira, porque, mano, vocês já nasceram com isso aí, né? Na verdade, foram surgir quando a gente olhou e falou, nossa, acho que a gente perdeu a mão, né? Acho que nessas duas guerras a gente só perdeu a mão matando quase metade. Tá, eu tô exagerando em valores porque eu não lembro a quantidade. Mas vamos colocar assim, a gente quase matou metade da humanidade. Acho que a gente perdeu um pouco a mão, não é mesmo? E aí é que a gente começa a vir em como essas relações de ética e moral devem ser aplicadas também em questões que envolvem não só a vida cotidiana. Porque antes eu acho que a gente tinha muito essa ideia de que a ética e a moral, ela estava muito relacionada à nossa vida particular, à minha relação com você. Mas será que a gente nunca pensou que isso também se estende a tudo que a gente produz, ainda que seja conhecimento? Porque o conhecimento, não adianta nada um conhecimento que não ajuda, que atrapalha, entendeu? Tipo... É óbvio, a minha opinião é uma opinião impopular e é minha, por isso que, tipo, ignorem isso, não tem nenhum valor pedagógico, é minha opinião. Mas, assim, quando a gente constrói uma arma de destruição em massa, que a única função dela é destruir, por que a gente criou? Para que a gente cria algo que o único objetivo é matar a nós mesmos? Entende? A gente começa a ter esses questionamentos. Ainda não chegou na parte das armas. Por isso que eu falei, essa é a minha... Eu estou dando um exemplo dentro da minha opinião, então isso não tem valor pedagógico, você não precisa concordar, mas é só um exemplo que eu trouxe, que pra mim faz sentido. Não precisa fazer sentido pra você, combinado? Então, bora lá, vai aparecer aí na tela. Que a gente viu, então, o que é a moral e o que é a ética. Porque não só a ética e a moral não são utilizadas quando a gente pensa nesse período, mas, ao mesmo tempo, elas são. Porque a ética e a moral, elas tendem a ser justificativas para guerras, para conflitos. Como? A moral, como a gente viu, é o conjunto de costumes que a gente julga certo e errado de acordo com a nossa subjetividade ou do nosso grupo social. Então, por exemplo, eu moro no Brasil, eu compartilho certas coisas enquanto brasileira. Mas existem coisas que são particulares minhas. Por exemplo, essa fala que eu tive sobre a arma é uma visão particular minha. Ela está dentro do meu preceito moral. A moral, ela também é compartilhada, óbvio, porque como tudo, a gente aprende ética e moral. Só que a moral, ela é muito mais subjetiva, ela é muito mais pessoal. Então, por exemplo, você pode ter grupos que acham que... é que eu tô tentando pensar em coisas menos polêmicas, mas é muito difícil. Sei lá, pode ter gente que acha que o mundo inteiro deveria parar pro carnaval. E tem gente que vai falar, não, todo mundo deveria trabalhar no carnaval. Isso são coisas particulares. Existem grupos que, por suas motivações, têm isso. Principalmente, eu acho que a moral, eu acho que a gente pode trazer bastante o aspecto religioso, né? Então, por exemplo, eu sou de uma determinada religião que estabelece que o ato sexual só deve ser praticado após o matrimônio. Isso é um conceito moral. Ele é um conceito que está compartilhado em um grupo social... Eu esqueci de habilitar a caneta, mouse aí. Que ele está dentro de um grupo social, né? Mas que ele é subjetivo, porque, obviamente, é como eu vejo e interpreto essa questão. Outras pessoas de outros grupos sociais podem não compartilhar da mesma ideia e isso, né, fazer com que eles subjetivamente tenham outras opiniões. Quando a gente fala sobre a ética já é um pouco diferente. Porque enquanto a moral ela é realmente muito mais
pessoal, ainda que compartilhada pessoal, a ética, ela é mais abrangente, porque a ética, ela é o conjunto de comportamentos que a gente considera correto por uma sociedade. Obviamente, a interpretação é subjetiva e individual. Como eu leio isso e como eu aplico isso, é pessoal. Mas, por exemplo, todo mundo tem claro na sua cabeça que matar não é um bagulho legal. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, matar alguém é crime. Simples assim. Tá na nossa sociedade que todos nós, que crianças, por exemplo, são seres inocentes e devem ser protegidos enquanto estão na sua fase de desenvolvimento. Isso é uma coisa que todos nós temos enquanto sociedade. Crianças têm que ser tratadas como crianças e não como adultos. Como você entende isso, como você aplica isso, isso pode ser, obviamente, subjetivo e individual. É igual, professor. Eu vou trazer aqui uma conversa que eu já tive. Tem professor que acha que a melhor maneira de dar aula é no sentido mais formal. E tem professor que, por exemplo, é que nem eu e acha que vida louca e é nóis. A gente entende o quanto é importante. A gente tem uma ética de trabalho que é estabelecer que nós estamos aqui na nossa função de ensinar. Eu preciso ensinar vocês coisas que são significativas para a sua vida, né? A gente tem essa ética. Como a gente entende e aplica isso é diferente. Eu tenho essa é a maneira que eu entendo que é a que funciona. Ah, mas e fulano pensa de outra? Obviamente. A ética, ela estabelece as nossas funções e quais são os nossos ordenamentos básicos. Como a gente vai interpretar isso e aplicar isso é subjetivo. Por isso que não existe uma receita, uma fórmula secreta. Cada professor é diferente, porque a gente tem uma ética coletiva. Agora, como nós interpretamos e colocamos ela em prática, é subjetiva, tá? E aí a gente começa a ter essas questões. Porque a primeira coisa é, a ética e a moral, elas sempre foram utilizadas como justificativa de conflito. Tipo, você, por exemplo, você come alface. Você tá errado. E se você tá errado, você é um mal que deve ser eliminado. Você é contra aquilo que eu acreditei a minha vida inteira. Então, você é um mal que deve ser exterminado. A sua opinião não bate com a minha. Então, você é um mal que deve ser exterminado. Então, a ética e a moral, elas sempre foram, em parte, utilizadas como justificativa de guerra. Em parte, tá? Não tudo, existem, obviamente, diversas razões para conflitos. Mas elas são também utilizadas como essa desculpa. Só que o ponto é que a ética e a moral, as pessoas esquecem, principalmente da parte da subjetividade, e que elas são sociais. Então, obviamente, se você vive no meio social, obrigatoriamente você vai ser apresentado a valores, regras, normas, culturas completamente diferentes. E a gente não nasce ético e moral, a gente aprende o que é ética e moral na nossa vida e a gente aprende de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Já começa aí. Mas a segunda coisa é que a gente começou a pensar que, mano, a gente deu muito errado esse negócio do século XX aí, essas guerras. Talvez a gente está esquecendo do básico, que é olhar e falar, será que o que a gente está fazendo é ético? É moral? Né? Se a ciência não tiver freios, o que nos resta? Se a tecnologia não tiver freio, o que nos resta? E não é o freio do conhecimento, mas é o freio do o quanto vale esse conhecimento. Será que se a gente não pode esperar alguns anos para atingir uma tecnologia, ou a gente realmente precisa fazer sacrifícios, e sacrifícios que não vão voltar? Né? A gente falou um pouco sobre ciência nazista, eu não vou voltar nessa parte, mas eu recomendo que vocês voltem na aula para entender. Será que o conhecimento, ele tem esse valor? E a resposta eu já digo, não tem, tá? E aí a gente vem para um outro aspecto, que é, antes, as nossas maiores preocupações era como o desenvolvimento tecnológico e científico iria acontecer dentro de um processo ético, de um processo ético, porque moral, obviamente, existe a moral ali, mas vamos pensar no princípio ético, já que ele é mais abrangente, né? Ele já é mais um ordenamento social não falado, tá? Não documentado, vamos colocar assim. Mas quando a gente começa a passar para o século XXI, a gente começa a perceber que talvez um dos nossos
nossos maiores gargalos nesse sentido seja a comunicação. Porque uma das coisas que mais avançou nesse meio tempo foi a comunicação. Não só a comunicação pessoal, de tipo, eu mandar mensagem para você, e hoje eu consigo mandar mensagem para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo instantaneamente, mas também a maneira com que nós nos relacionamos, interagimos com a informação. Antes, eu só tinha acesso ao que o jornal da TV aberta tinha disponível para me contar, ou ao que um jornal em físico, em papel, tinha disponível. Hoje não, eu consigo ouvir pessoas de todos os lugares do mundo falando o que elas quiserem. Eu tenho acesso a jornais do mundo inteiro, vídeos do mundo inteiro. Hoje, talvez, o nosso maior gargalo de estamos com um problema muito grande que a gente ainda não sabe como resolver, sejam as comunicações. Nas outras áreas tem problema? Vários. Mas... hoje, quando a gente fala sobre toda a estrutura, principalmente pensando nos processos políticos que vêm acontecendo há vários anos, e aí são processos políticos internacionais, a gente começa a ver que a comunicação, na verdade, hoje é o maior poder que as pessoas, que alguém pode ter. O poder da informação talvez seja o maior poder de todos de convencimento, entre tantas outras coisas, mas com o advento da internet ele tem se tornado cada vez mais poderoso e cada vez mais difícil de encontrar os seus limites. E é importante entender, tudo precisa de limite. Porque quando você acredita que a liberdade de expressão ela não tem limite, é porque a gente ainda não entendeu que existe uma linha entre liberdade de expressão e violência. E a gente não está vendo essa linha que existe. Porque essa é a questão. A comunicação, o problema não é você ter liberdade para dizer o que você quer. Todo mundo tem liberdade para dizer o que quer. Mesmo aqui, que eu tenho um monte de restrição, por causa que eu tenho direito autoral, porque eu tenho, revisor de conceito, sensibilidade. Eu tenho liberdade para falar o que eu quero. Eu tenho liberdade para olhar para você e falar, mano, essa é a minha opinião. Você não precisa acreditar, você não precisa levar a sério, nem é tão importante. Mas é assim que eu acho, é o que eu gosto. Eu escolhi rosa porque era a cor que eu tava afim na hora que eu achei que era chuchu. Eu tenho liberdade. A questão é, quando essa liberdade passa a ser violência, ela deixa de ser expressão e ela passa a ser crime. Entendeu? Quando eu olho pra você e falo, mano, eu não gosto muito desse celular, eu acho ele... mano, eu prefiro outro. Isso é uma opinião. Quando eu olho e falo assim, você é um imbecil por usar esse celular, você é um idiota por usar esse celular, só gente inútil usa esse celular, eu não tô dando a minha opinião, eu não estou me expressando, eu estou sendo violenta. Eu estou cometendo um ato de violência, eu estou diminuindo você, eu estou humilhando você. Isso não é liberdade de expressão, isso é violência. E isso a gente ainda não entendeu. E isso é o que tem causado muita a questão de que a comunicação talvez seja hoje o nosso principal problema mundial. Na verdade, como essa comunicação ela está acontecendo. Para isso, a gente entendeu o que é comunicar, que é o grande avanço tecnológico que a gente vem tendo. Então, ela vem do latim, communicazione, eu estou melhorando as aulas de latim. E aí, basicamente, ela quer dizer tornar comum, então, de ser de acesso a todos, compartilhar ou participar. Por quê? Porque não existe se comunicar sozinho. Mesmo quando você fala sozinho, você está falando com as vozes na sua cabeça. Então, você está falando para alguém. Então, ainda assim, você precisa, nem que seja imaginário, mas você precisa de alguém para ouvir o que você está falando, nem que seja as vozes na sua cabeça. E é isso. Você só comunica quando existe alguém para receber a sua mensagem. Tá? E aí a gente tem aqui, o Vinícius de Lima, que fala que a ação de tornar comum a muitos pode ser resultado tanto de uma transmissão. Transmissão é o que está acontecendo aqui. Você está assistindo a minha aula, mas você não tem como interagir comigo. Porque você está vendo essa aula, não é muito provavelmente. Você está vendo essa aula depois que eu gravei. A gente não está no mesmo momento juntos. Então, é uma transmissão. Você só está vendo aquilo que eu transmiti. Então, você pode ter uma comunicação de transmissão quanto de compartilhamento.
que é, por exemplo, quando a gente tem as aulas ao vivo com interação no chat, que vocês podem falar comigo e eu posso responder vocês, né? E elas são polos opostos de uma ação de comunicar. A distinção, né, pode ser feita entendendo que de um lado é uma comunicação manipulatória e de outro uma comunicação participativa. E aí o que isso quer dizer? Quando eu estou dando essa aula aqui, essa aula pode ser considerada uma comunicação manipulatória? Pode. Por quê? Eu estou falando aqui e não tem ninguém mesmo, para ir contra o que eu estou falando. Ninguém nesse estúdio, porque eles estão trabalhando, inclusive, eles não vão levantar e falar, falou besteira. Então, essa parte aí eu achei zoada, essa parte aí você deu meio ruim. Ninguém vai fazer isso. Eles podem me falar depois. Mas aqui não existe ninguém para dizer ou discutir com o que eu tô falando. Tudo que eu falo para você, obviamente, você tem, por favor, o senso crítico de olhar e falar, talvez a Fabiana não esteja tão certa. Faça isso, sempre. Nunca confie 100% em ninguém. É importante. Porque eu vou te falar com base no que eu vivi, no que eu sei, das minhas interpretações. E não significa que elas sejam as mais corretas e as mais completas do mundo. Às vezes você tem uma informação que eu não tenho. Sacou? Então, essa questão dessa transmissão, quando a gente vê um youtuber, ele fala de uma maneira que ele mesmo encaixa os argumentos de uma maneira tão bonita, que é o que a gente falou, é a falácia retórica. Eu vou juntando várias informações e eu crio uma lógica. E como você não consegue, porque é uma transmissão, você não consegue participar disso, você só recebe a informação, sem poder alterar essa informação. E isso pode ser manipulatório. A mídia manipulatória é justamente isso, porque se eu não respondo a sua pergunta, você é obrigado a ficar com o que eu te dei. E se o que eu te dei foi errado, aí ou você vai atrás, ou simplesmente eu consegui te convencer de algo que talvez nem seja tão verdade assim, tá? E aí a gente viu também os elementos da comunicação, esse aqui nem tem muito o que ver, que sempre tem um emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, que é o que ela quer falar, e o receptor. E, obviamente, que isso é um ciclo. Você tem o emissor, mensagem, receptor, e esse receptor pode, obviamente, se inverter. Emissor, mensagem, receptor. Então, o que é mais importante é que a gente tem que entender é que, para comunicar, você tem que ter alguém para emitir, ou um meio de comunicação para emitir, uma mensagem para ser dada, e um receptor. E essa mensagem, obviamente, lembrando, não precisa ser falada, essa mensagem ela pode vir de diversas maneiras. Uma foto, uma cara, um emoji, qualquer coisa é uma mensagem. Mas você precisa de alguém que receba essa mensagem, senão você está falando sozinho, né? E aí, dentro dessa questão da comunicação se a gente não entende todo o processo da comunicação, e aí a gente está falando sobre teoria da comunicação, mas a gente também não entende sobre todo o processo de mídias atuais, porque a mídia tradicional, firmeza, a rádio, a gente sabe como funciona, jornal. Mas se a gente também não entende como essas mídias digitais mudam esse processo de difusão de informação, a gente começa a entrar cada vez mais em problemas que são relacionados a fake news. A justamente informações distorcidas, informações falsas, de enganação, boatos, truques, né, informações que são manipuladas para justamente convencer as pessoas. E elas vêm dos jeitos mais aleatórios possíveis. Teoria da conspiração, fofoquinha, boato, textos editados. A gente fez isso 3 aulas atrás, que a gente pegou algumas notícias e a gente viu que só mudando umas palavras, cara, você muda o significado do texto inteiro. A gente falou sobre mau jornalismo, sátiras ou paródias, distorção com interesse político, então eu mudo o bagulho para poder te convencer de algo que eu quero, montar, então editar fotos, editar vídeos. E tudo isso para que você possa fazer uma manipulação sobre como a sociedade pensa. Porque é isso, às vezes a gente fica numa visão muito individualizada, que é o que o capitalismo traz muito, né? O capitalismo ele tem essa ideia da gente ser cada vez mais individualizado. Mas, cara, não é que a pessoa que quer manipular informação pensa assim, eu vou usar a Marcela, mas é porque, tadinha, ela sempre é minha vítima. Mas assim, ai, não, eu vou fazer todo esse plano maquiavélico porque eu quero atingir a Marcela. Mas é a Marcela. Não é a Marcela. Quando eu tô falando sobre manipulação
e pós-verdade dentro do fenômeno da desinformação atual, eu não quero saber se é a Marcela, se é o Giovanni, se é o Leandro, se é o Breno, se é o Gustavo, quem é que tá aí. Sabe o que eu quero? Eu quero jogar para todo mundo. E quem morder a isca é nós. Não existe uma visão de tipo, é fulano. Não é fulano, ele nem sabe quem você é. Mas a gente joga. Quanto mais pessoas deixarem de acreditar, é esquema de pirâmide. Você começa a deixar de acreditar, você gera descrença em outras pessoas num ciclo vicioso, até que ninguém mais acredite em nada. E a pós-verdade e a tecnocracia possa ser utilizada para manipulação social completa. Desculpa, eu já passei do tempo, mas eu juro que é a última coisa. Eu tava conversando com um amigo meu hoje de manhã e a gente tava... Conversas de pessoas normais, a gente tava falando sobre colonialismo latino-americano. E aí ele falou uma coisa que ele tinha lido um artigo essa semana que falava que a nova maneira de colonização da humanidade era a inteligência artificial. Durmam com esse barulho, reflitam. Eu vou procurar, não tive tempo de ler ainda o artigo, mas ele falou que é muito bom. Durmam com esse barulho, procurem esse artigo, a gente lê junto. E espero que a gente possa se encontrar aí no próximo semestre. Não esqueça de avaliar a nossa aula, não esqueça da trilha do canal, da trilha antirracista. E sentirei falta de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo até esse momento. É sempre um prazer estar com vocês. São vocês que me motivam a estar aqui todos os dias. Então, eu só tenho a agradecer e espero ver vocês no próximo semestre. Um beijo e até as nossas próximas oportunidades.